As armas de brinquedo e jogos violentos estão na mira da justiça. Brasília foi a primeira capital a criar uma lei que proíbe a fabricação e a venda de armas de brinquedo. O empresário ou fabricante que insistir pode ser multado em até R$100 mil e até mesmo perder a licença de funcionamento. Além do Distrito Federal, outros estados e municípios brasileiros estão a caminho de colocar essa ideia em prática. Aqui no estúdio eu converso com Paulo André Trindade, professor, advogado criminalista, e com Ângela Uchoa Branco, professora pesquisadora do Instituto de Psicologia da UNB. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos assistir uma reportagem sobre esse assunto. Francisco foi assaltado quando chegava em casa. Os bandidos estavam armados. Tomaram tudo que eu tinha. Com tudo. Por lei, o uso da arma de fogo numa abordagem é motivo de aumentar a pena do acusado. O mesmo não ocorre se ela for de brinquedo. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. A Corte julgou que o armamento deve passar por perícia para atestar o potencial de risco à vida das vítimas. Na ação, um homem tentava reverter a pena que foi condenado. Ele argumentou que a arma nunca foi encontrada para ser submetida a exames de balística. Por maioria, os ministros do STF decidiram que a prova testemunhal é suficiente para incriminar o réu nesses casos. Por maioria, o Supremo entendeu que, independentemente da inexistência da arma, outros meios de prova puderam constatar a existência da mesma e logo legitimaria a incidência dessa circunstância que qualifica o crime. Bem, eu vou cometer aqui uma indelicadeza, começar com o professor em vez de nossa convidada, se a senhora me permitir. Professor Paulo, já existia no Estatuto do Desarmamento, se não me engano, uma proibição da comercialização, fabricação de armas que fossem semelhantes, no seu aspecto, de armas de fogo. Só isso já não seria o suficiente? É realmente importante que se faça essa proibição, como no caso da Lei 5.180 do Distrito Federal, de proibir armas de brinquedo de uma forma geral? Historicamente, porte de armas, você tinha um tipo penal na Lei de Contravenções Penais. Posteriormente, veio uma lei denominada Porte Ilegal de Armas. Ela previa, no artigo 10, o simulacro de arma de fogo. Só que ela tinha uma pena. Se você consultasse a lei, você verificaria isso, ó, prefeito histórico. Você constataria que daria de 1 a 2 anos de detenção e multa. Uhum. Posteriormente veio o Estatuto do Desarmamento e ele descriminalizou. Em outras palavras, deixou de ser crime o simulacro de arma de fogo. Sim. A arma de brinquedo deixou de ser crime pelo efeito da descriminalização. O que o Estatuto do Desarmamento fez? Ele apenas veda, como você bem disse, a comercialização, a fabricação, a importação e a venda. Só que não existe uma consequência para isso. Então, imaginemos aqui no DF, a venda de uma arma ou de um simulacro de arma de fogo. Qual era a sanção? Nenhuma. Ficou para os estados, para os entes federativos, aplicarem sanções. Tanto que no início você disse, o DF veio aplicar multa até 100 mil. Significou o quê? Que na parte penal não existiu nada, existiu administrativamente. Isso existe. Então o que o Estatuto do Desarmamento fez? Ele descriminalizou uma conduta prevista, típica, na lei de porte ilegal de arma, e agora apenas tornou administrativo, uma consequência administrativa. Então, comercializar, fabricar, importar, não tem consequência. Você não tem um efeito penal para ela, salvo eventualmente alguma conduta paralela. Então, exemplo, uma pessoa que importa arma de brinquedo além da cota prevista para tributação, ele vai praticar um crime de descaminho. Mas a arma em si não vai ter irregularidade. A arma de brinquedo e o simulacro caem todos no mesmo canto? Ou há uma distinção entre a arma que solta bolinha de sabão e a arma que se parece muito com uma arma de fogo? Arma de brinquedo. Se você for analisar, o que disciplina uma arma é um decreto regulamentado pelo Ministério da Defesa. Então, armas de uso restrito, ele é regulamentado pelo Comando do Exército. Então, não sou eu, não somos nós que vamos definir o que é uma arma. A arma, ela vem na disciplina de algo que vai disparar, efetuar, lançar projétil.
A arma simulacro, ela é um brinquedo ineficaz e incapaz de lançar qualquer objeto que possa lesar um bem jurídico. Professora Ângela, eu vou fazer a pergunta para a senhora da forma mais direta possível. Armas de brinquedo levam a criança a ser mais violenta? Não. A senhora só poderia me responder da maneira mais direta possível. Também, de uma maneira bastante direta. Realmente não podemos falar sobre isso. Eu acho que o mais importante nessa situação toda que vem sendo discutida ultimamente é a gente levar em conta que o grande problema é a arma de fogo, é aquela que verdadeiramente atinge e fere uma outra pessoa. Essa sim é que tem que ser regulamentada e muito bem regulamentada. Mas quando a criança brinca com uma arma, ela não brinca em tentar atingir, em matar, nem que seja brincando, um colega, um alvo imaginário? É muito diferente. A criança, quando brinca, ela está vivendo a sua fantasia e isso sempre existiu desde que a humanidade, enfim, nós temos observado que as crianças, elas usam essas brincadeiras como uma forma de interagir, de imaginar. Então, nós não podemos, em hipótese nenhuma, fazer assim ter uma ideia de que o fato de você utilizar isso em contexto de brincadeira necessariamente vai levar você a se tornar violento e muito menos a utilizar uma arma. Os fatores que levam à violência e à violência armada na nossa população, entre os jovens, entre adolescentes, jovens, até mesmo crianças, né, que nós sabemos que tem muitas crianças aí que estão em conflito com a lei porque fazem uso, de fato, de arma de verdade. Isso sim é que é problema e nós não temos nenhuma evidência de que brincar com armas de brinquedo gere esse tipo de violência. Tem uma separação entre gostar da arma de brinquedo na sua infância e gostar de utilizar a arma na vida adulta. Sim, brincar com uma arma de brinquedo na infância e utilizar armas de verdade, mesmo como criança, como adolescente ou como adulto. Professor Paulo, doutor Paulo, tem um dos argumentos que é muito utilizado, eu acho que é até válido, que os simulacros muitas vezes são utilizados para se cometer algum delito, mas aqueles mais que têm uma proximidade maior. Ele é visto da mesma forma que uma arma de fogo, num assalto, por exemplo? Eu vou até, antes disso, até falar com a doutora Ângela, eu não sou entusiasta do direito penal. Então, eu não vejo que o direito penal solucionará, reduzirá violência. Então, acho que você colocar uma arma, um simulacro dentro de uma família, e a pretexto de dizer que aquele simulacro poderia destruir a família, é fechar os olhos para algo antecedentes. Então, por exemplo, a gente analisa violência doméstica. Então, uma criança que é criada num ambiente hostil, agressão de pai com a mãe, e a criança no futuro aproveite a arma e se torne violento, tem um argumento muito frágil falar que a arma de brinquedo foi causa dessa criança violenta. Então, eu defendo que se existe uma redução de violência, ela está na aplicação das políticas públicas. Dentre elas, tem outras, educação. Então, se eu não tenho uma educação forte que permita a criação de um cidadão que saiba o que está fazendo, as consequências, é evidente que a gente vai ter uma fragilidade. E aí, o governante normalmente utiliza o direito penal de forma simbólica. Já que eu não consegui sanar os problemas sociais, que puna. Então, imaginamos a criança ou o adolescente que porte uma arma de brinquedo e em um semáforo aponte a arma para a vítima e a vítima, evidentemente, não vai testar se é uma arma de verdade ou não, se ela é verdadeira ou não. Ela vai ceder em razão da violência e vai entregar o objeto. Essa discussão, ela tinha uma polêmica no STJ. E qual era? Quando nós estudamos o roubo, tem um roubo denominado circunstanciado pelo uso de arma. Ele tem como efeito jurídico, além da pena, um aumento de 1/3 à metade. Existia uma súmula no STJ, que era a súmula 174, que ela dispunha que haveria a causa de aumento de pena, mesmo que a arma fosse de brinquedo. Tá. Esse era o primeiro entendimento que aconteceu. Posteriormente, o STJ entendeu por superado essa súmula.
Então, a arma de brinquedo não é arma, ela não é capaz de efetuar um disparo de arma de fogo. E aí eu vou ter que explicar até uma razão social depois. O STJ acabou por entender que deveria ter 2 crimes. O simulacro, que era do período da lei de porte ilegal, e o roubo. Só que o Estatuto de Desarmamento revogou o simulacro, descriminalizou. Hoje, eu utilizar uma arma de brinquedo para efetuar um crime contra o patrimônio mediante violência, o roubo especificamente, é um crime simples. Por quê? E aí vem a eficácia social. A lei ela tem uma função social. Hoje nós produzimos diversas leis, mas precisamos ver o impacto dela social. Se eu utilizando uma arma de brinquedo, haverá causa de aumento de pena de 1/3 à metade, e eu utilizar uma arma de verdade, haverá o mesmo aumento de 1/3 à metade, qual é a razão que o legislador está fazendo para mim? Utilize a arma de verdade, porque se eu utilizar de brinquedo e a de verdade é a mesma punição, há uma contradição. Então, por isso o STJ fez, superou a súmula e foi nesse sentido. O STF vem entendendo reiteradamente que a arma de brinquedo, ela pode, em tese, produzir efeitos penais se não for apreendida a arma que de fato que seria verdadeira, não foi periciada e uma testemunha olhar, olha, o Paulo André utilizou a arma de fogo e sumiu a arma. A testemunha simplesmente produziu uma prova. Ele utilizou a arma, sumiu a arma, eu não sei se ela era de brinquedo ou verdade, ela vai produzir efeito e vai ter a causa de aumento de pena. Nós vamos para uma pequena pausa nessa conversa e logo depois do intervalo voltamos com o Fórum. O Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre brinquedos violentos. No primeiro bloco, nós ficamos muito em cima das armas de brinquedo. O videogame, esse produz uma pessoa, uma criança, um adolescente mais violento, professora? Olha, com relação à questão da violência, há muito que se dizer. Os videogames violentos, os joguinhos de computador violentos, eles já são uma outra coisa, já se caracterizam de outra maneira, eles já penetram na vida, na experiência de crianças e adolescentes de outra forma. E qual forma seria essa? Não é que haja uma determinação. Não, o fato de meu filho, seu filho, estar muito tempo diante de um computador, jogando esses jogos, ou diante de um videogame, jogando esses jogos, isso não significa que ele vai se tornar necessariamente uma pessoa mais violenta, certo? Mas se houver já um dos elementos... esse uso excessivo, né, essa utilização excessiva dos joguinhos como forma de lazer, né, como atividade da criança ou do adolescente, pode ser um indicador de que tem alguma coisa meio complicada na vida dessa criança, desse adolescente. Por que ele só se interessa por isso? Porque aquele que joga junto com os coleguinhas aqui ou ali e faz uma série de outras atividades, isso não é problema nenhum. O problema é quando a criança ou o adolescente fica fixado nesses joguinhos. Aí existe algum problema que merece atenção e que merece ser estudado. Mas não passam umas mensagens deturpadas de que na vida você tem mais poder se você atropelar mais pessoas, se você matar mais policiais, se você ultrapassar o limite de velocidade? Sim, isso é que eu digo. Esses jogos violentos, eles têm esse componente de mostrar esse lado negro da sociedade, que, querendo ou não, existindo ou não esses jogos, o lado negro da sociedade está lá. Né? Então, isso é um problema sério. Então, se você só apresenta para a criança esse tipo de jogo, se você só disponibiliza isso como lazer para a criança, isso é gravíssimo, por parte da sociedade, por parte da família. Agora, o que eu estou colocando é o seguinte, eventualmente, se a criança ou adolescente se interessar, for lá jogar uma outra vez, ver como funciona, porque todos os colegas fazem isso, essa não é uma questão tão séria. A questão séria é se ele se interessar demais e ficar horas e horas e horas fazendo esse tipo de atividade. Nesse caso, nós temos que ver o que está motivando essa criança a se interessar apenas e tão somente por esse tipo de coisa. O que mais está acontecendo na vida dessa criança? Então, nós vemos que há muito tempo a psicologia vem investigando a questão de filmes, desenhos animados violentos. E se verifica em estudos maiores, né, realizados aqui e fora do Brasil, que aquelas crianças que já têm
uma tendência a serem muito agressivos por N outras razões, né, outras causas presentes, essas crianças são sim mais afetadas por essa exposição excessiva a filmes violentos, desenhos violentos e, portanto, também a jogos violentos. Então, esses jogos violentos é como se eles acentuassem essa tendência, no caso das crianças. Mas nós não podemos dizer que a culpa é dos jogos. Isso é muito perigoso, porque senão, bem, eu sou uma vítima da sociedade, a sociedade é extremamente violenta. O tempo todo eu sou exposto a isso, então qualquer coisa que eu fizer eu posso culpar a sociedade e sair ileso numa situação de júri, por exemplo, se eu praticar um crime. Não, eu fiz isso porque eu aprendi a fazer isso. Então não é bem por aí. Mas aí a nossa legislação proíbe uma arma de brinquedo e deixa passar uns jogos que permite que uma criança que já tenha um desequilíbrio, como a professora falou, possa até viver no seu dia a dia aquilo que ele estava vivendo ali na fantasia. Que você vê de crianças que matam a família, que atiram na escola. Esses jogos não são, no nosso olhar, muito mais perigosos do que uma arma de brinquedo? O uso excessivo do videogame pode, pouco a pouco, ir gerando uma disposição para agir de forma um pouco mais violenta. Existem várias formas de violência. Então, enquanto nós tivermos essas mensagens, esses valores perpassando o nosso dia a dia, dentro de casa, nas escolas, nas ruas, vai ser muito difícil, porque as mensagens que eu recebo nas telenovelas, nos jornais, né, que levam as notícias para dentro das nossas casas, na nossa experiência no trânsito, enfim, em todos os contextos, dentro do trabalho, dentro de quaisquer instituições, é muito na base do conflito e do conflito gerador de violência, onde você não respeita o outro, onde você não resolve aquele problema através de formas pacíficas, através de um diálogo, um entendimento, mas você parte sempre, aspas, para a ignorância. É muito comum, nesses casos, você ouvir falar, não é uma criança perfeitamente normal, até que... Então... É muito difícil, uma criança perfeitamente normal é muito difícil. Ele dá indicadores. É mais difícil em casos como aqueles das escolas americanas, né? Onde o sujeito vai lá, entra na universidade, todo mundo achava ele bom aluno, bonzinho, simpático, de repente vai lá, mata todo mundo. Mas por quê? Era um cara totalmente isolado, então ninguém tinha essa coisa da convivência. E aí, realmente, o cara pode estar ali fomentando, organizando todos os seus planos, todo quietinho, ninguém vê. E aí, quando acontece, nossa, eu não imaginava que fulano fizesse isso. Agora, no caso de uma criança que é cercada de família, cercada de vizinhos, ele não dá esses indicadores, é muito difícil. Doutor Paulo, só acha que a 5.180, a lei distrital que proíbe a utilização de armas de brinquedo, a venda de armas de brinquedo, fabricação de armas de brinquedo, deve se alastrar para o resto do país? Já deveria, porque o Estatuto de Desarmamento vedava. Deve no sentido de que pode e deve no sentido de que seria interessante. A minha pergunta vai nas duas linhas. Administrativamente isso vai acontecer. Então, normalmente, um ente federativo, no momento que ele toma uma iniciativa e os demais percebem que também deveriam tomar aquela iniciativa, isso acaba tendo um efeito para todos os demais estados. A questão é, né, tem eficácia essa proibição da venda e comercialização? Então, nós estamos misturando duas áreas, administrativa e penal. Administrativamente, se você analisar sob uma ótica do Estado, ele vai reduzir a violência, o nascedor da violência, se a propósito o Estado estiver entendendo que a arma de brinquedo pode contribuir para a violência. Então, é um estudo social, que muitas vezes essas leis não realizam. Então, eu tenho assim, você aumenta a pena. Muitas das vezes você aumenta uma pena como caráter simbólico, porque o Estado não foi eficaz nem em cumprir a anterior, o que dirá vai ser posterior. É a pergunta que você fez. Os demais estados, entre aspas, copiarão, imitarão, mas depende. Se na visão da sociedade for vista com bons olhos, o governante fala, não, eu vou legislar porque isso é interessante para mim. Mas nunca, nem sempre, isso vai demonstrar uma lei de produção social, de eficácia social.
O que nós precisamos é eficácia Eu social, né? gostaria muito de complementar o que você está colocando, porque eu concordo em gênero, número e grau no que você acabou de colocar aí. Você falou dessa confusão entre o penal e o administrativo. Eu diria o penal administrativo e o psicossocial, que na realidade que é o mais importante. É essa eficácia social que nós temos que pensar. Eu vejo interessante, quando me perguntar, professora, a senhora é a favor? Eu digo, olha, eu acho muito legal sob o ponto de vista simbólico. Simbolicamente, isso pode ter um peso cultural na cultura. Puxa, de repente isso aí foi proibido. Por quê? Será que isso é tão importante? A resposta é importante. O que é importante? Não é a arma de brinquedo que é importante. É importante a violência, o cultivo, a violência desde os primeiros anos de vida. Isso é importante. Então, se isso vai gerar debates no interior da família, no interior das escolas, e seja lá mais onde for, isso é fundamental. Então, essa lei teria, assim, um impacto importante na discussão simbólica dessas questões e, com isso, as pessoas podem passar a refletir mais, começar a conversar mais com seus filhos, com as crianças, com adolescentes. Por que isso está acontecendo? Está acontecendo por isso, por isso, por isso. Então, dá margem a essa discussão, que é a única maneira possível da gente se tornar menos violento. Eu vou te dar um exemplo muito peculiar e famoso, não vou citar, mas é assim. A lei de crimes hediondos, ela não previa como crime hediondo o homicídio qualificado. Aí teve a morte de uma atriz famosa, filha de uma diretora famosa, e em razão de toda uma comoção social, inseriu. Mas aí eu pergunto para você, reduziu o índice de homicídio qualificado após a inserção? É a mesma lógica da embriaguez ao volante. Nós fazemos campanhas e mais campanhas criminais de embriaguez ao volante. Mas você não verifica uma campanha educativa que o Estado vá na escola e explique desde pequeno para aquele pequeno cidadão que um dia vai estar na condução do veículo automotor, qual é a consequência além da pena. A pena é uma das consequências, mas você tem consequência da vítima, você tem consequência do Estado, que arca com todo ônus de hospital. O SUS, aqui em Brasília, se você for fazer uma visita no SARA, você verifica a reabilitação de pessoas que foram atropeladas por alguém que está com condução. Então, essa é a lógica. Eu posso entender, então, que o senhor não é a favor da 5.180? Eu não sou a favor de leis simbólicas. O modo intimidatório que nós utilizamos hoje é muito mais pecuniário do que eficaz. Você analisa hoje uma lei, a embriaguez ao volante, você vai verificar. O cara está perdendo. A multa é de R$ 1.000 e tantos. A comercialização empresário pode chegar até R$ 100 mil. E depende. Qual é o poderio econômico desse empresário? Que ele pode te ignorar, dependendo de 100 mil para um empresário que tem um poder muito alto econômico, para ele é relevante. Perfeito. Tá? Bom, eu gostaria de agradecer a participação dos senhores. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas nós conversamos com Paulo André Trindade, professor, advogado criminalista, e Ângela Uchoa Branco, professora pesquisadora do Instituto de Psicologia da UNB. Mas você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. E também enviar sua sugestão para o programa. E-mail fórum@stf.jus.br. Até a próxima semana com mais uma edição do Fórum. Espero você.